E é isso, galera. Conforme prometido, o Papo no Set está aqui no AI Experience 2025. A gente está transmitindo ao vivo aqui do Biotic, onde está acontecendo esse evento. E daqui a pouco a gente vai começar a receber os convidados. Tem alguma coisa em torno de 65, quase 70 convidados, trazendo novidades do mundo da inteligência artificial, assuntos super relevantes, muito bacanas. E se eu fosse você, ficava coladinho aí. Daqui a pouquinho a gente está trazendo a primeira entrevista. E é isso, Papo no Set, no AI Experience 2025. Fala, galera do bem, e aqui a gente está de volta aqui no nosso estúdio e agora a gente está recebendo um convidado super especial, Felipe Lontra, que é Head de Estratégia de uma empresa. Eu não vou nem falar nada para vocês, a gente vai abrir direto para ele vai contar para vocês que empresa é essa, o que essa empresa faz, porque eu estou assim, batendo um papo de bastidores com ele aqui, já estou extremamente fascinado. Felipe, brigadão pela tua presença. Te agradeço. Eu separei aqui um leque de perguntas para te fazer, mas eu acho que não vou fazer. Acho que a conversa vai ser fluida. Eu acho que com certeza. Fala para mim o que você faz, né? Que empresa é essa? Então, eu sou Head da Magia dos Detalhes, né? Minha empresa que hoje trabalha com gestão da experiência do cliente focado na metodologia da Disney. Então, a gente utiliza hoje provavelmente a maior empresa hoje quando o assunto é a experiência do cliente, é o maior benchmark hoje quando a experiência do cliente ela está em loco, independente do assunto que seja, e eu trago isso para dentro das empresas, das corporações, das mentorias, das consultorias que eu faço. Então, o meu papel é mostrar todo o encantamento, o processo, o método, a estratégia que a Disney tem e como é que eu trago isso para dentro do seu negócio, da venda do seu serviço, do seu produto, independente do seu tamanho. Eu já tive a oportunidade de fazer isso com multinacionais e com açougue. Então, no final, eu falei isso muito hoje, né, na minha apresentação, é sempre de pessoas para pessoas. Então, não importa se é B2B, se é B2C, se o seu setor ele não atende o cliente final, mas você atende outro setor, você faz alguma coisa para outra pessoa. Então, que experiência é essa mais humanizada que a gente pode trazer e construir para potencializar nossas entregas, enfim, virar referência e, quem sabe, um dia se transformar a Disney do nosso segmento, né? Basicamente, Disney... essa é a filosofia da Disney, né? Exato. Como sempre. Magia dos detalhes, conta pra gente. Galera, eu fiz questão de não abrir, de não falar absolutamente nada, de não fazer aquela abertura que a gente faz costumeiramente, porque assim, eu sou particularmente fascinado pela Disney, isso desde sempre. A gente bateu um papo aqui de bastidores antes e a gente foi alertado, né, pela galera da técnica aqui. Gente, a gente não está gravando ainda. A gente achou que já estava gravando, a gente já estava adiantando o papo, que já estava quase abrindo a entrevista aqui, só para agradecer a presença do Felipe, né, e passar para a próxima, porque realmente a gente aprofundou assim, o máximo que a gente pôde. Mas é uma experiência incrível. Ele estava me falando aqui que já está nas... Acho que são 70 turmas que você falou que já foram montadas. Isso. Hoje o treinamento, né, que é um dos negócios que a gente tem, né, que é o treinamento que acontece lá em Orlando, ele já está na turma 70. Caramba, fala para mim aí, como é que funciona isso? Então, hoje, como é que funciona a magia dos detalhes, né, a minha empresa? Hoje a gente tem... ela é bem... a gente está fazendo toda uma separação disso, então eu tenho toda uma área voltada para o CPF, onde a gente tem toda a parte de mentoria. Então, eu pego hoje o empresário, o empreendedor, o líder ali que quer potencializar a sua entrega, seja de uma experiência com a sua equipe, ou seja da experiência dentro da sua empresa. Então, a gente tem toda essa área da metodologia, da mentoria focada nisso. Então, a gente tem vários steps da mentoria. Inclusive, eu tenho até uma mentoria que já vem com a imersão da Disney incluída. Nossa. Então, a pessoa que entrou e quer fazer a mentoria, ela tem já direito, já dentro do pacote completo, já junto essa imersão de uma semana na Disney. E aí tem toda a área da pessoa jurídica, que aí eu tenho a palestra, os treinamentos, os workshops e a própria consultoria, onde a gente entra implementando. E aí a cerejinha do bolo, né, que eu gosto de falar, que é algo que mudou a minha vida, né? Eu fiz carreira, né, no Itaú, depois saí do Itaú, fui para a Unimed, fiz carreira na Unimed, virei superintendente administrativo. E como a gente estava conversando, o público não sabe, né? Há 3 anos atrás eu tive o prazer de fazer um treinamento em loco lá em Orlando, que foi, né, subsidiado pela empresa para a gente ir lá e vivenciar aquela experiência. Só que quando a gente volta dessa experiência, a gente assina até um contrato que eu tenho 1 ano para aplicar aquilo que eu vi, porque senão eu tenho que pagar. Então eu voltei e falei, cara, gostei, né? Eu brinco que eu me sentia meio que um pato, porque eu cuidava na época na superintendência de 13 áreas, desde a
do setor financeiro, contábil, indo para logística, marketing, enfim, era uma gama muito grande de setores. Eu tinha 13 coordenadores e 350 colaboradores abaixo da minha gestão. Caramba. E aí eu acabava fazendo um pouco de tudo. E aí é meio que Pato, que faz um pouco de tudo, Sim. né? Ele nada, corre, anda, voa, tudo, mas ele é bom em quê? Não acaba sendo bom em nada. Desengonçado aquilo. E aí eu tinha um pouco desse sentimento. Não que eu fizesse as coisas erradas, porque não. Eu tinha certeza plena absoluta que eu fazia um trabalho muito pleno. Mas é aquele sentimento, tá, Felipe, mas o que você é bom? E eu sempre gostei da experiência do cliente. Eu sempre estudei a Disney. Eu já tinha feito diversos treinamentos aqui no Brasil, online, presenciais, mas para mim, para potencializar a minha entrega dentro, né, da própria superintendência lá da Unimed. E aí, quando eu fui para lá, eu falei, é isso. Alguma coisa mexeu comigo ali, eu não sei o que foi naquela semana, e falou assim, cara, é isso. Eu quero isso para minha vida. Eu quero falar de experiência do cliente, porque para mim, até dentro da metodologia, quando eu construí a magia dos detalhes, ela é muito clara. Que a experiência ela é a pontinha ali da pirâmide, a pontinha do iceberg. Então, você tem as pessoas, que são a base de qualquer gestão, de qualquer empresa, tem os processos, tem o produto ou serviço e no final a experiência. O cliente ele só está vendo aquilo. Então ele não vê como que aquele produto, aquele serviço ele foi pensado, como que aqueles processos eles estão sendo desenvolvidos e principalmente quem são as pessoas que estão fazendo aquilo. Então o meu papel hoje, eu olho se as pessoas elas estão colocadas no lugar certo, então a pessoa ela está colocada para fazer aquilo que precisa ser feito, o processo que ela está fazendo está alinhado e principalmente esse produto ou serviço está alinhado com os valores que você quer, que você preconiza para a experiência que você está proporcionando para o seu cliente final. Porque o que eu mais vejo são pessoas desalinhadas com processos que não estão muito bem feitos, com produtos e serviços que foram pensados não pelo cliente, foram pensados pela dor do empresário que ele achou que o cliente queria aquilo. Perfeito. Então, cara, quando você coloca isso e organiza, nossa, a experiência ela voa. Que é um pouco do que as grandes empresas fazem, né? Empresas aqui, né, tipo Reserva, lá fora como a Apple, a Disney, enfim, N outras empresas que conseguem hoje ter esse olhar um pouco mais sensível, colocando o cliente no centro. Quando eu coloco o cliente no centro da minha operação, fica mais fácil de você conseguir criar tudo isso. E a Disney é e vai ser para sempre um case de sucesso. Ah, cara, eu acho... Eu já tive experiências ruins na Disney. Acho que quem já foi lá e já vivenciou, é muito difícil você passar uma semana lá e você não ter um ruído, ter alguma coisa. Só que é muito difícil você conversar com alguém hoje que já esteve na Disney e falar, eu nunca mais boto meu pé lá. Lugar horroroso. Eu nunca vivenciei isso. Eu nunca vivi isso. Não sei as tuas experiências, mas assim, eu acho que essas experiências ruins, elas dizem mais respeito à parte externa da Disney, né? Problema com hotel, problema com restaurante, problema com transporte, a logística, problema com pessoas. Que no final são as pessoas que estão operacionalizando. Então, assim, você tem toda aquela magia, né? A Disney, ela tem uma universidade que ela dá treinamento para os colaboradores dentro da Disney. Então, assim, porque ela sabe que o foco no processo e no treinamento é que vai fazer a maestria daquilo. Né? O Walt, quando ele pensou, né? O Walt Disney, quando ele pensou na Disney, ele pensou num grande teatro. E como um grande teatro, todo mundo que está ali é membro do elenco. Tanto que o colaborador da Disney, ele não é chamado de colaborador, ele é chamado de membro do elenco. Então, eu estou indo ali para uma grande apresentação. Quando eu estou num teatro ou eu estou numa apresentação, o que eu faço antes? Eu treino. Claro. Eu treino para fazer aquela apresentação. Porque na hora que eu estou no palco, não pode ter erro. Então ele tem muito essa divisão do que é bastidor, ou seja, do que eu posso falar, do que eu posso fazer e principalmente do que eu não posso fazer no palco. Isso é bastidor, isso é palco. Então tem essa divisão muito clara. E aí um pouco desses detalhes que eu pego e eu trago para dentro da empresa. Tá, aonde que é seu bastidor? O que o seu cliente não pode saber? O que o seu cliente não pode escutar? E aonde que é o palco? O que seu cliente pode ver? Como é que você vai se apresentar para ele? Então, igual agora, a gente está chegando numa época agora que, cara, muitas empresas me pedem ajuda, que é a Black Friday. E aí eu sempre bato muito num ponto que é você gasta rios de dinheiro para trazer o cliente para dentro da loja. Instagram, Facebook, rádio, jornal, outdoor, você gasta rios de dinheiro para trazer o cliente, fazer aquele fluxo, para ele entrar na sua loja e comprar seu produto. Cara, quem que você coloca para atender? Exato. Aquele cara que não teve treinamento, não sabe da cultura da sua empresa, não sabe os valores, não conhece os produtos, conhece nada e tá ali só de passagem para fazer grana para vivenciar o verão. Às vezes não... Não, porque ele quer viajar em janeiro e tá fazendo só aquele pé de meia ali. Aí você reclama que você não teve o resultado que você queria. Aí você bota a culpa no marketing, você bota a culpa... Mas no final das contas, você deixou o momento mais nobre de interação
do seu cliente com uma pessoa que não está treinada para isso, que não conhece aquilo. Então, assim, eu bato muito hoje, principalmente nas lojas que vão estar fazendo isso, né? Eu fiz até uma palestra no passado para uma rede, um gigantesca de lojas lá, numa associação comercial, que eu bati muito nisso. Falei, cara, vocês estão treinando? Quem aqui fez treinamento de Black Friday para o cliente? Quem aqui fez treinamento? Quem passou os valores, missão, visão e valores? Não estou nem entrando no processo mais profundo, que são as chaves da Disney. Mas quem falou a missão, visão e valores para esse atendente que está ali? Cara, ninguém levanta a mão. E aí você quer que esse cara ele traga um resultado? Esse cara ele só está querendo fazer a grana dele para pagar IPVA, para pagar IPTU, para dar uma volta, para fazer... Sobreviver. Sobreviver, cara. Então, assim... Às vezes é o primeiro emprego dele. Eu sei a resposta, né? A gente já falou sobre isso, mas eu queria que você trouxesse para a gente. É claro que existe uma metodologia, foi, né, desenvolvida, criada para isso e tal, mas como é que você consegue focar um ser humano estando dentro de um parque na Disney e conscientizando esse cara de que ele está ali para um treinamento, ele não está ali para... né? Enfim. Entendi. São dois olhares, né? Primeiro que, assim, quem vai para o parque e não está indo, vamos lá, para um treinamento, ele está indo para vivenciar aquilo, cada um que entra no parque hoje, ele tem uma expectativa. Então, eu fui agora, recente, né? Estava lá agora, recente, em setembro, no treinamento. E aí eu fui com minha mãe, com a minha esposa, e fui com meu bebê, meu filho, o Mateu, na época ele estava com 5 meses. Então, eu fui com uma expectativa, porque eu estava indo para um treinamento, eu estava indo trabalhar, e também estava ansioso, tenso, porque eu estava levando um bebê para um local que quem já foi lá sabe que, cara, é complexo para você fazer aquilo tudo. Minha esposa, ela tá indo pela segunda vez, então ela estava naquilo de viver aquela emoção diferente da primeira que ela foi, porque a primeira vez ela estava grávida, então não pôde ir nas montanhas-russas, nos simuladores, então ela queria vivenciar aquela experiência. E minha mãe tá vindo de babá para cuidar da criança, ajudar a gente lá, ficar lá de boa. Cada pessoa que entra na Disney ele tem uma expectativa. Aí quando você olha para o treinamento, cada um que está indo ali também está indo por uma expectativa. Uma expectativa de aprender algo, e às vezes aquela pessoa ela está indo também pela primeira vez na Disney. E aí, cara, ele está entrando ali pela primeira vez na Disney, ele está indo para um treinamento, então como é que eu analiso isso? Primeiro, o treinamento ele começa normalmente às 7, 8 horas da manhã. E a gente vai normalmente até 4. Já é um horário tarde, né? Porque normalmente a gente entra no parque às 5 da manhã, 6 no máximo. E aí você já vai ali, entra dentro daquela coisa imersiva, já fica ali e fica dentro do hotel, normalmente até umas 4 horas ali por aí, umas 4, 4 e meia. Depois você vai para o parque. Aí quando você vai no parque, você tem sempre uma atividade linkada ao que você acabou de aprender em sala de aula. Então, para fazer um link do que é a teoria, beleza, o que é a prática daquilo que eu estou fazendo. E aí depois você tem seu tempo livre. Entendi. Então a gente consegue mesclar muito bem isso, de você vivenciar as experiências que precisam ser vividas, para você começar a entender como que eu trago isso para o meu negócio e principalmente depois vivenciar essas experiências ali na hora da prática e depois como o cliente, cara, deixa eu curtir isso aqui, deixa eu ir numa montanha-russa, deixa eu ir numa atração para viver também aquilo. Então ele tem essa mescla de conseguir fazer toda essa gestão de experiência da melhor maneira possível, porque no final das contas, cara, a gente está falando de Disney, né? Então, é o sonho de muita gente estar lá. Então, você falou de hotel. Normalmente os treinamentos acontecem nos hotéis dentro da Disney? Dentro do complexo. Dentro do complexo Disney. Normalmente ele acontece ali no Holiday Inn, que fica em frente à Disney Springs. É um que tem a bandeira Holiday, é um hotel que tem no mundo inteiro, mas é um hotel que segue vários ritos da Disney, porque ele está dentro do conglomerado Disney. Nessa última vez eu tive a oportunidade, né, de me hospedar num hotel da Disney, foi a primeira vez, e aí eu queria viver essa experiência. Eu fiquei no Animal Kingdom Lodge, que é aquele que você acorda de manhã, abre a sua porta, né, de vidro, você vai para a sacada e você vê as girafas, cara, os gnus. Surreal. Cara, e assim, é surreal você viver isso e ainda olhar para o lado, ver seu filho ali de 5 meses, ele encantado com as girafas passando, olhando aquilo ali. Então, assim, foi uma coisa que eu acho que é meio que inesquecível para todo mundo, né? Tanto para criança, né, que vai ter flechas disso aí, obviamente, quanto para gente que não vai esquecer nunca, né? A gente cresce, na verdade, com essa coisa de caramba, Disney. E de repente você estar ali, a gente já falou sobre isso aqui antes, né? Cruzar os portões, né, de um parque da Disney é uma coisa que você não vai esquecer nunca mais. Não, nunca. Né? E o que eu acho mais fascinante nessa experiência toda é a possibilidade que a gente tem de viver aquela magia sem olhar para os lados e dizer, caramba, estou sendo ridículo. Não, estou sendo ridículo sim, entendeu? Eu comentei contigo, né? Eu tenho o Remy, eu adoro cozinhar, né? Eu amo ratatouille. E aí você tem um ratinho, que é o Remy, e, cara, quando eu tô no parque, o meu Remy tá no meu ombro. Eu tô ali, que ele tem um mimazinho, e eu tô andando para cima e para baixo com aquele Remy, cara. E tá super de boa, todo mundo olha, as pessoas até olham e falam, cara, que legal
legal onde você comprou, eu quero aqui. Só que é o tipo de coisa que, assim, eu não vou entrar aqui num evento com o Remy, porque aí desconecta, porque eu não tô naquele ambiente mágico, eu não tô vivendo aquela experiência. Então, quando você vai para lá, e era muito da construção do Walt Disney, quando ele pensou na Disney, né, principalmente quando ele fez a Disneylândia, né, quando ele construiu o Walt Disney World lá em Orlando, que é o quê? Eu chego, eu paro meu carro no estacionamento. E aí, quando eu saio do estacionamento, eu não entro no parque. Eu pego o monorail, ou eu pego o ferryboat, para ir longe daquele lugar e chegar lá no parque. Porque eu quero que você se desconecte do mundo externo. Sim. Você está entrando no Walt Disney World. Então, aqui é um local completamente diferente. É um local onde você deixa suas preocupações para fora e você está entrando ali para quê? Para viver aquela experiência da melhor maneira possível. Então, tudo isso também foi pensado. Tudo isso foi feito para que quem tá ali dentro, cara, eu tô só vivendo, deixa eu viver. E aí quando você olha, meu Deus do céu, já são 6 horas da tarde, vai acabar o parque, o dia tá acabando e você tá naquela experiência louca. Eu não sei como é que foi a tua experiência, mas assim, a minha última experiência no Magic Kingdom foi pelo monorail, né? E aí é mais rápido e tal, eu já conhecia. Eu já fiz pelos todos, né? Eu já conhecia a emoção e tal, mas a primeira vez foi no ferryboat. E não tem nada que se compare aquilo. Você entrar no ferryboat lá longe e vendo o castelo. E aí você vê o castelo se aproximando, que aí chega um momento que ele desaparece, aí depois você vê ele de frente, aí pum, chega. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Isso é muito Isso louco. É muito legal. E eu acho que aí a gente chega naquele ponto que a gente já conversou aqui, que a Disney não vai deixar de ser a 01 nunca, né? Não. E é até legal, né? Dentro do treinamento, num dos treinamentos que a gente fez, a gente teve a oportunidade de estar conversando com o Marcos Paz Filho, que é o diretor hoje lá da Universal, né? Ficou à frente, né, da outra construção agora desse parque novo do Epic, que é um brasileiro incrível, a palestra dele é muito bacana. E ele trouxe algo que para mim, na época, foi muito disruptivo, porque a gente não pensa nisso quando a gente tem no nosso negócio. Eu nunca quero ser o número 2, eu não quero ser isso. E ele trouxe uma reflexão pra gente, foi muito legal, que ele chegou e falou: hoje vocês estão aqui no treinamento por causa da empresa do Ratinho. Ele não falava Disney na hora. Vocês estão aqui por causa da empresa do Ratinho, tá tudo aqui com a nomenclatura do Ratinho, o material de vocês, mas eu tenho certeza que o dia mais marcante da experiência de vocês vai ser dentro do Parque da Universal, que é quando a gente tangibiliza tudo o que a gente aprendeu numa corrida de aventura. Então a gente pega todo aquele ensinamento e conhecimento e coloca numa corrida de aventura, dividida em equipes, é muito legal. E realmente é o melhor dia, é um dia que marca, assim, é um dia marcante dentro do treinamento. E aí ele falou: porque eu nunca vou brigar para ser a número 1. Eu não vou brigar com a Disney para ser a número 1. Com certeza. Mas eu quero ser a melhor número 2. E eu não vou perder meu posto de número 2. E para ser a número 2, eu vou fazer investimentos para continuar sendo a número 2. Porque automaticamente, sendo a melhor número 2, daqui a pouco eu vou estar virando a número 1 de algumas pessoas. Sim. Porque eu não tenho histórias que conectam com o meu público. As histórias infantis, elas conectam com o público da Disney, que são os desenhos infantis. A Universal, ela não tem desenho infantil. Não tem. Então, o público até 10, 12 anos é da Disney. Só que de 12 anos para frente, esse público é meu. Porque o cara já quer vivenciar uma experiência. E eles não se... Na verdade, eu acho que não se compara também. Não. Né? Porque a gente não tem nenhum personagem... Existem personagens icônicos dentro da Universal, claro, mas tudo dentro do seu tempo. Mas o meu é o Pateta, tanto que eu tenho o Pateta desenhado aqui no meu braço. Eu tô com o Pateta aqui dirigindo a Kombi, que é uma outra paixão da minha vida. Né? E aqui, depois, offline, a gente vai conversar a respeito da Kombi, porque não tem nada a ver. A gente já está fugindo completamente. Gente, a gente está num evento de inteligência artificial. Exato. Né? O Felipe foi convidado para fazer uma palestra sobre inteligência artificial. Claro. Falando sobre a experiência do cliente, eu trouxe como que a Disney hoje ela trabalha RFID, o Magic Band, e faz toda uma gestão de calor dentro dos parques para dar mais fluidez com inteligência. Até porque, né? Então, como o objetivo do evento é exatamente esse, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte da inteligência artificial, né? Pelo amor de Deus. Né? Vamos lá, né, gente? Né? Senão a galera vai bater na gente louco, aqui. Né? Virou conversa de compadre aqui, eu né? Construindo essa palestra, foi a primeira vez que eu fiz ela, eu nunca tinha feito essa palestra, foi a primeira vez que eu fiz essa... A minha palestra Magia dos Detalhes eu já fiz mais de 250 vezes, já tive a oportunidade de palestrar na Disney, agora em setembro eu palestrei lá, foi incrível levar, né, a Magia dos Detalhes para lá também. E aí quando me convidaram para estar aqui, eu falei, cara, como é que eu trabalho isso? Porque eu sempre trago 5 estratégias, mas eu também não tinha tempo. Meu tempo estava escasso aqui, tinha 30 minutos. Eu falei, beleza, então eu vou pegar uma estratégia que a Disney utiliza, vou aprofundar ela e vou tangibilizar para a galera que está vendo, como é que eu aplico isso no meu negócio? Porque não adianta eu trazer uma estratégia que a Disney coloca, a Disney é legal, e aí, o que isso vai mudar na minha vida? Com certeza.
nada. Então, como é que eu trago isso para cá? Então, a estratégia que eu apresentei foi a estratégia da Magic Band. Cara, hoje, tudo feito no parque, hoje eu posso fazer tudo com o Magic Band. Eu não preciso nem de celular se eu não quiser. Eu deixo toda a minha roupa em casa, eu entro lá de sunga com a Magic Band. Eu vou viver o dia inesquecível dentro do parque. Ou seja, a entrada do parque, o ingresso está na Magic Band. A entrada do hotel, ou seja, na hora que eu entro no hotel, se por acaso eu perdi a chave, cara, com a minha Magic Band eu abro o meu quarto. Pagamentos em geral, tudo hoje, refeição, tudo hoje é feito na Magic Band. E aí eu trouxe... eu vou lembrar o nome, não vou lembrar o nome das fotos. É isso que eu ia falar agora. Todo o Fast Pass, né, ali das fotos, né, que não é o Fast Pass, mas é o pacote de fotos que a Disney tem. Hoje ele é todo feito por ali. E eu falei sobre isso, porque as atrações antigas, como é que eram? Eu chegava com a atração antiga, eu terminava de fazer lá uma montanha-russa, fez aquela cara horrorosa. Não tinha um que salvasse, mas todo mundo queria aquela foto. Então você chegava, tirava aquela... que não podia, mas você tirava aquela foto da TV. Ficava pior do que a da TV. Ficava pior ainda, porque você não queria pagar lá os 15, 20 dólares na foto, ou também entrar em contato... Mas você não fez isso, eu tenho certeza lógico que não. Você não fez isso. Nunca. Eu também nunca fiz isso, não, gente. Mentira, gente. Já fiz. Nenhum. Infelizmente já fiz. Não posso mentir. Quem não? Não posso mentir ao vivo, eu já fiz. Quem isso. não fez, gente? E aí, cara, a gente construindo isso, você tem aquilo, só que aí você ia, solicitava a foto, e aí eles mandavam para o seu e-mail, e aí você tinha toda aquela demora da foto chegar, depois ter que baixar a foto, fazer aquilo tudo. Hoje, nas novas atrações, Guardiões das Galáxias, Tron, as novas atrações da Disney, você já não tem mais esse totem ali, você não tem mais TV. Sim. Você já sai da atração e vai embora. Aí você fala, putz, perdi a foto. Não perdeu. Tá tudo você lá. entra no aplicativo, já tá lá, exatamente porque ela sabe exatamente aonde você sentou, Sim. qual foi o local que você ficou sentado, e ela já automaticamente já linka com a sua pulseira no seu aplicativo. Então aquela foto já está disponível em tempo real para você. Então, cara, aquilo é o quê? É velocidade. Sim. Uma coisa que eu falei, quanto menos ruptura a gente tem com o nosso cliente na jornada, melhor a experiência dele, mais dinheiro ele vai gastar com você. Né? Eu gosto muito do professor de Tiara, já fiz alguns trabalhos com ele, é um grande amigo que eu tenho. Ele fala sobre neurovendas e ele traz que tem que ser fácil fazer negócio contigo. Sim. Ele palestra com a camisa escrita exatamente isso. Tem que ser fácil fazer negócio comigo. Porque, cara, se eu tô querendo que o cara me compre e eu tenho um monte de barreira para ele comprar, cara, por que eu compro na Amazon? Era até algo que eu tinha preparado para trazer para apresentação, mas acabou que, enfim, eu não consegui. Vou trazer para vocês aqui no podcast. Por que eu compro na Amazon hoje? Eu não tenho nenhuma ruptura, nada. Eu aperto um botão, às vezes eu nem queria ter comprado, eu apertei o botão para botar no carrinho. Falei, meu Deus do céu, comprei, mas tá bom, já comprei, já era. Sim. Porque é um botão. Sim. Eu não preciso fazer o checkout, confirmar meu endereço, confirmar meu cartão, validar a compra, ver se tá tudo legal para depois... No final das contas, tirar uma selfie. Tá doido, cara. São 7 passos para você fazer uma compra ali. Sim. Cara, na Amazon eu clico, bum, 2 dias depois tá na minha casa. Com certeza. Então, assim... Quanto mais fluida for essa experiência, melhor. E aí a Disney utiliza toda essa tecnologia para isso. Porque com a Magic Band, ela consegue identificar o quê? Cara, eu tô vendo que hoje tem muita gente naquele setor do parque. Eu preciso fazer alguma coisa no outro setor. Então, eu diminuo o tempo de filas dos outros brinquedos daquele setor. Eu coloco uma parada específica naquele setor para quê? Para aquela galera que está ali, ela ser notificada no aplicativo. Nossa, tá mais rápido. Vamos sair daqui, aqui tá muito longe. E ir para lá. Então, ela já consegue fazer com esse mapa de calor movimentações personalizadas dentro do parque para te colocar onde ela quer. Para que todo mundo tenha uma experiência fluida. Porque a pior coisa que tem é você ficar no parque achando que o parque está lotado o tempo inteiro. Sim, e às vezes o parque não está lotado. Ele está lotado naquelas atrações que são as atrações que as pessoas mais querem vivenciar ali. Então ela consegue gerenciar isso em tempo real, cara, com tecnologia. Inteligência artificial, enfim, RFID e tudo que hoje a gente tem de mais moderno. E quem são os heads? Quem são as pessoas que estão pensando tudo isso? Cara, você tem tudo isso por trás, né? Então, hoje você tem uma área de tecnologia muito avançada da Disney, né? Você tem as áreas operacionais dela lá, são hoje, na área de Orlando, são mais de 80 mil colaboradores. Então, você tem um back-office muito forte, muito pesado, que está fazendo essa gestão, que está fazendo esse gerenciamento. Muito linkado a banco de dados, a BI e pegando todas essas informações, porque né, sei lá,
bobo eu falar isso num evento de inteligência artificial, mas, cara, os dados hoje é um novo petróleo. Sim. Ponto. Sem dúvida. Então, quem sabe trabalhar os dados hoje, cara, vai ficar rico. Sim. Porque se eu trabalho melhor o dado, eu conheço melhor o meu cliente. Quanto mais eu conheço o meu cliente, melhor eu consigo vender para ele. Então, a Magic Band, ela me dá ali um olhar. Então, vamos lá, tem um setor lá que está fazendo toda essa análise, e aí eles estão vendo que eu tô no parque, eu fiquei, das 8 horas que eu fiquei no parque, eu fiquei 6 horas na área de Toy Story. Nossa. Fiquei só dentro da área de Toy Story. Qual que é o edge que vai vir para mim? Qual que é a propaganda que eles vão me mandar? Toy Story. 100%. Acabou. Uhum. Porque tem todo o core. Se eu fiquei 5 horas ali, mais de 70% do meu tempo eu fiquei dentro daquela área, cara, é porque eu gosto daquela área. Sim. É porque eu gosto dos personagens, é porque eu gosto de vivenciar o Toy Story. Então, cara, acabou. Manda coisa do Toy Story pra esse cara, porque a probabilidade dele comprar é muito maior. E manda agora. Porque tá tudo quente na cabeça dele. Então é tudo... No final das contas... Eu não sei até que ponto a inteligência artificial vai ter muito trabalho para consolidar dados e para propor, né, soluções mais inovadoras e tal, num case como esse, cara. Como é que você vê isso? Porque, cara, a quantidade de dados que existem consolidados já com relação à Disney como um todo é absurda. Ou seja, a inteligência artificial nada de braçada, né? Não, é assim, cara, hoje... Você já tem superagentes, né? Eu já até participei de uma palestra hoje do Google de manhã, ele falando dos prompts, superagentes, coisas que a gente está vivenciando agora aqui, só, cara, lá eles estão anos-luz. Sim. Então, assim, você não pode subestimar, eu brinco na minha palestra, que eu falo, se tiver alguém aqui que faça algo que só você faz, terminando a palestra, a gente vai sentar junto que eu vou virar seu sócio. Uhum. Mas eu tenho certeza que deve ter um chinês que faz algo que você tá falando que é muito melhor que você. Sim. Então, cara, se hoje tudo que eu faço tem alguém que faz, né, e eu tenho concorrências o tempo inteiro, quanto melhor é a experiência que eu proporciono para o cliente, mais eu me diferencio, eu estou agregando valor. E no mundo que a gente vive de tecnologia, com todo dia uma inteligência artificial nova, todo dia um chat GPT 5 ponto Sim. não sei o que, evoluindo, trazendo novas funções e novas ferramentas, né? Eu até brinco, eu falei isso num podcast outro dia, que eu não tenho medo de ser substituído por uma máquina. Eu tenho medo de ser substituído por um humano que utiliza a máquina melhor do que eu. Porque isso vai acontecer. Então, por isso que eu tento sempre estar à frente da tecnologia, consumindo muito isso. Então, hoje eu tenho inteligência artificial que faz a minha agenda. Se a gente sair daqui agora, Felipe, a gente tem uma agenda amanhã, 6 horas da tarde, eu vou mandar um áudio no meu WhatsApp. Dola, anota para mim, por favor, amanhã, 6 horas da tarde. Bom, ela já entra lá na minha agenda e ela já marca para mim. Eu não preciso ficar entrando, ele marcar, ela já marca, já bota quantos alarmes eu quero. Apontar o lápis. Não, acabou. Então, assim, de que maneira que você está usando a ferramenta para otimizar e acelerar as suas entregas? Então, é o que a Disney faz, cara. É o que a Universal faz, é o que as grandes empresas hoje estão fazendo. Sim. E aí é um pouco desse olhar que eu tento trazer para que o pequeno, médio e até o grande empresário das empresas grandes que eu atendo também, cara, que ele tenha esse olhar. Porque... foi o que eu falei, no final das contas é sempre de pessoas para pessoas. Cara. Sim. Vou te fazer uma pergunta meio difícil. Por que será que ainda hoje a gente, quando fala em Disney, a gente sempre se liga a Orlando? Existe Paris, existe a Disney da Califórnia, que na verdade é a pioneira, né? Existe Paris, Xangai e tal. Por que a gente está sempre ligado em Orlando? Porque você vê, né? Por mais que a Disney da Califórnia seja a pioneira, né? Foi a primeirona, ninguém lembra, né? Ninguém comenta isso. Então, mas eu acho que isso é muito aqui. Será? É. Eu acho que isso é muito aqui e é muito do povo latino mesmo. E aí tem toda uma área mercadológica também de própria estratégia de posicionamento da própria Disney. Tá. Porque, assim, a Anaheim é uma Disney que é mais apertada. Né? Ela cresceu num ambiente onde ela não consegue expandir mais. Ela já chegou no tamanho máximo dela ali. Então, é um ambiente que você já tem, né? A Califórnia ali tomou conta. Então, assim, é um ambiente que já está ali. Então, os hotéis, tudo, você não tem muito como expandir. Orlando
o espaço físico que existe hoje, ele só consome 1/3 de todo o espaço físico que ainda pode ter. Sim. Então, você tem ainda 2/3 de possibilidades. Ou seja, eu tenho tudo que já existe, eu posso fazer o dobro de tudo que está ali. Porque também tem um termo que o Walt, ele assinou lá atrás, que ele queria deixar como legado para gerações futuras, de que 1/3 de toda a Disney ela não fosse mexida. Ou seja, toda a área verde ali, ela não fosse mexida. Os pântanos. Então, a Disney ainda pode crescer 1/3 ainda, para crescer 2/3 no final, né? Ficar com 2/3 e 1/3 sem utilização. Ela até está com um plano audacioso aí de quase 19 bi. Me corrijam aí se eu estiver errado, por favor. Né? Com o número, eu sempre fui muito ruim de português, então com os números eu tenho aquilo ali. Mas eu não sei se é 10 ou 19 bi de dólar para utilizar para próximos 10 anos só dentro de Orlando. De ampliações que ela vai fazer, de novas atrações, de coisas que vão ser feitas ali dentro. Mas eu ainda não tive essa oportunidade de visitar. Isso é engraçado você falar, porque eu estava fazendo isso ontem. Como eu vim para cá hoje, meu voo foi muito cedo, 6 horas da manhã. Eu dormi na casa de um amigo meu ontem no Rio, e ele não estava em casa, ele saiu, eu fiquei lá sozinho, e eu tô fazendo uma listagem de 25 coisas de sonhos que eu quero concretizar para os próximos anos. Então tem lá 25 coisas que eu quero concretizar, que no final, quando eu terminar essa lista de 25, eu vou limar 20 e eu vou ficar com 5. E eu já sei que essas 5 é onde eu tenho que botar todo o meu gás para os próximos anos. E um deles está lá, que eu escrevi, visitar todos os parques da Disney. E eu tenho vários amigos que já visitaram, né? E cada parque é um parque único. E quais que você conhece? Não, hoje eu só conheço Orlando. Só de Orlando, né? A meta ano que vem é que eu conheça 2. Ano que vem eu quero conhecer o de Anaheim. Então, na minha próxima ida da Disney, eu vou colocar pelo menos 2 ou 3 dias para visitar Anaheim. Então, eu vou estar indo lá na Disney da Califórnia. E provavelmente até o final do ano, se tudo der certo, Camila tá me escutando, então é um pedido público aqui, a gente vai casar, tá noivo, o Matheus veio antes, mas a gente vai casar e eu espero que a gente, né, seja no ano que vem ou no início de 2027, a nossa lua de mel eu quero fazer Paris e Itália. Então eu quero visitar a Disney de Paris também. Então já linkar útil ao agradável, Camila, né? por favor, né, trabalho com Camila, lazer, por favor, eu quero ver essas fotos, Camila. Não, ela já tá mais do que comprada. Então eu quero muito visitar. E cada parque tem a sua singularidade. Então assim, Anaheim é aquela coisa do parque que foi construído pelo Walt. Sim. É o parque que ele visitou. É o único parque que ele andou. Eu acho lindo quando ele fala o Walt. O Walt, né? Que coisa linda, cara. Não, traz parceiro, uma proximidade. Como seria uma proximidade. Eles jantaram juntos na semana inclusive. passada, o Walt. Não, mas assim, é o parque que ele construiu. Ele vivenciou aquele parque. É o único parque que ele pisou. Na Disney em Orlando ele não chegou a visitar. Ele morreu antes do parque ser aberto, né? Então, cada parque tem a sua singularidade. O de Paris, todo mundo fala que é um parque mais charmoso, né? Que é um parque menorzinho, mas é um parque mais charmoso. Shanghai é o parque mais tecnológico da Disney. É o parque onde tem as atrações que são todo mundo fala que são as atrações mais disruptivas, que colocou muita tecnologia ali. E o do Japão, né? O parque lá do Japão é um parque onde você tem uma cultura de hospitalidade que ela é muito aflorada, porque o japonês ele já tem isso, é bem japonês. É limpeza ao extremo, é hospitalidade ao extremo. Então cada um tem a sua, mas no final todas elas entregam a mesma coisa, porque existe um padrão. E esse padrão é o que eu ensino dentro dos workshops que eu faço, né? Que é o que a gente aprende lá, que são as 5 chaves da Disney. Né? A Disney ela tem missão, visão, valores, assim como diversas empresas também, quase todas têm missão, visão, valores, mas no dia a dia da sua tarefa, eu fiz essa pergunta agora ali na palestra. Eu já fiz essa pergunta 265 vezes. Em todas as palestras que eu vou, eu falo: se você souber a missão, visão e valores da sua empresa agora, eu vou fazer um Pix de R$1.000. Ninguém sabe. Ali eu fiz 100 porque eu te confesso que eu estava um pouquinho receoso, porque a galera de tecnologia fica mais ligada nisso. Mas eu já faço Pix de 1.000, faço Pix de 100. Tu podia ter perdido uma grana boa. Nunca paguei. Eu nunca paguei porque ninguém sabe. Tem gente que chegou a falar missão, falou visão, mas errou valor. Tem gente que fala só missão. A Disney tem missão, visão, valores, mas, cara, é tarefa no dia a dia. Você tem uma série de coisas e você se desconecta disso. Mas 5 palavras é muito mais fácil. Então, segurança, cortesia, show. Segurança, cortesia,
ai meu Deus, segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência, é muito mais fácil do meu colaborador ele se conectar com aquilo. Então, toda a entrega de experiência da Disney hoje é baseada fundamentalmente nessas 5 palavras, que é os valores, são os pilares de entrega. E é isso que a gente faz nas empresas. Eu entro e aí eu crio as 4 chaves, que a Disney demorou 60 anos para fazer a 5ª. Quem sou eu na fila do pão para já criar 5, né? Então, a gente começa com 4. Você é amigo de Walt. Pelo amor de Deus. E lá na frente a gente faz. Você é amigo de Walt. Antes que o Wesley me mate ali, porque ele já está avisando que a gente já estourou o tempo já há muito. Eu imaginei. Pois é, mas está ótimo, cara. Maravilha. Eu queria te fazer uma pergunta. Dentro de todo esse conhecimento que você já desenvolveu, de todo esse trabalho que você vem desenvolvendo, né, brilhantemente, existe algum ponto que você tenha mapeado? E olha que aí vai uma pretensão assim absurda. Vou fazer a pergunta diretamente. Vamos. O que a Disney fez de errado? O que deu errado? Porque não é possível que tenha sido 100% então, de acerto. Vou te falar de um erro que a Disney cometeu que acho que pouquíssimas pessoas sabem. O Epcot. Né? Você visitou um parque lindo, incrível. É lindo, mas eu vou te confessar, dos que eu menos gosto. Cara, é o que eu mais gosto. Nossa, é impressionante, cara. Eu adoro o Epcot, porque eu gosto de vivenciar as experiências das culturas. Entrar naqueles pavilhões, vivenciar aquelas culturas. Foi o que eu mais odiei, na verdade. Mesmo? Pô, tá vendo? Meu Deus do céu. Isso é bom, ó. Isso é um bom corte, tá vendo? Eu andava naqueles pavilhões e eu não conseguia sentir identidade, porque eu achava aquilo tudo muito fake, muito fabricado. Assim, fabricado, né? claro. Então, principalmente se você já vivenciou as esculturas nos países que tem ali. Cara. Mas é legal para quem não tem a possibilidade de vivenciar. E o Walt, quando ele criou isso, foi justamente para isso. Só que quando ele concebeu a ideia do parque, a entrada do parque ela pelos Estados Unidos. Então você entraria pelo pavilhão dos Estados Unidos, vivenciando toda a cultura americana, que era a ideia dele, e aí você iria ou para a esquerda ou para a direita e vivenciaria as culturas de cada país para lá na frente chegar no futuro, que é o grande showcase, que é onde tem a grande geosfera para você vivenciar o futuro. Ali é o futuro. Só que quando eles terminaram a construção, eles viram que o estacionamento não poderia ser lá por causa de toda a engrenagem, encanamento e toda uma área de back-office do Epcot. Então, eles tiveram que mudar isso e colocar a entrada pela área que seria, teoricamente, da saída. Sim. E aí, isso na cabeça, o Walt Disney ele deve ter se revirado no túmulo, porque na cabeça dele era inconcebível, porque eu tô entrando pelo futuro e depois que eu vivencio as culturas, não faz sentido. As pessoas têm que vivenciar as culturas dentro do que ele preconizou. Só, cara, é tão irrelevante isso hoje para quem vai lá e vivencia, mas é um detalhe. É um detalhe muito pequeno, mas é um detalhe que foi um erro ali na hora da concessão, né? Na hora não sei se era esse erro que você gostaria de ter, porque assim, eu vejo que tem erros também na experiência. Né? Eu vejo que hoje, principalmente pós-pandemia, né, lá nos Estados Unidos eles sofreram com a grande ressignificação. Né? Eu tive a oportunidade de ir numa das primeiras turmas do treinamento pós-pandemia. Né? Ainda tinha que usar máscara em algumas áreas, enfim, ainda tinha algumas restrições ali. E a gente visitou a área de casting, que era a área onde os membros eles são feitos o processo seletivo. E um diretor da Disney ele falou que ele estava com muito problema de contratação de mão de obra. Por quê? Por causa de todos os benefícios que o governo deu, eles não queriam trabalhar para ganhar $12 a hora. Porque os benefícios me dão $1.000 para eu ficar em casa, cara, com $1.000 eu consigo sobreviver, eu faço uma coisinha ou outra, um biquinho ali e tá tudo bem. Então eles tiveram muito problema com mão de obra. E aí acabaram tendo que contratar qualquer gente, né? Uma mão de obra que não era atrelada aos valores. E aí quando não está atrelado aos valores, quando você chega lá, você não tem um sorriso, você tem uma sujeira que a pessoa não está pegando. Sim. Então, aí ela começou a sentir. E muito também por causa do antigo CEO, que era o Bob Iger. Não, Bob Chapek, que também focou só em resultado financeiro. Então ele acabou tirando esse olhar da magia, esse olhar da experiência e focando só no dinheiro. Então começou a cobrar coisas que antigamente não eram cobrados, começou a tirar um pouco a experiência de lado. Tanto que o Bob Iger, que foi CEO da Disney lá atrás, ele foi chamado novamente, ele teve que entrar para ajustar a casa e voltar com aquela cultura, porque é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, do legado. Sim. A Disney é o que ela é por causa de todo um legado que foi deixado durante anos e anos e anos pelo Walt Disney, pela família e por quem vem
fazendo. Se eu tiro isso, eu viro uma empresa como qualquer outra, eu viro um parque de diversões eu viro um Six Flags, um Universal. Você perde todo esse encantamento. Com certeza. Então, eu acho que ali foi um grande erro que eles tiveram, mas que agora eles estão voltando com esse olhar, porque, cara, no final das contas, o que vende é a experiência. E eles tiveram tempo suficiente, né, muita bala na agulha, muito dinheiro, para experimentar, né? Felipe, poxa, brigadão mesmo pelo teu tempo, brigadão pela tua presença. Camila, Mateu, um beijo, tá? O futuro marido, né, e o pai, né? É meu mais novo amigo de infância, porque realmente a gente pensa muito igual. Eu sou fascinado, como eu já falei, pela magia Disney, curto muito tudo isso. É um assunto que me interessa bastante, a gente ficaria aqui um dia inteiro conversando. Eu ainda falar do que você gosta, cara, hoje. E assim, é bom que assim, eu não tenho hoje mais compromisso. Eu já fiz a minha palestra, hoje eu tô... Olha que maravilha. Olha, então, pô, quem dera que a gente tivesse esse tempo para ficar aqui conversando, mas a gente vai ter outras oportunidades. O editor tá ali já assim, ó. Vou dar trabalho. Tadinho, vai entrar em desespero daqui a pouco, mas isso é ótimo, cara. Quando a gente fala do que gosta, né, rende assunto, e eu espero que vocês tenham curtido também. Exato. Aconselho a vocês a permanecerem sentadinhos aí, aproveitando esse finalzinho de conversa nossa aqui. Daqui a pouco vem um outro bate-papo também super legal e eu espero que vocês estejam curtindo como eu estou curtindo pra caramba conhecer essas pessoas incríveis. Se você quiser seguir, né, e aprofundar um pouco mais, por favor, siga minhas redes sociais, Felipe Lontra, sou eu, só tem esse nome, é PHILLIPE, deve ter o headline do meu nome aí. Segue lá, vai ser um prazer enorme poder entregar a magia para vocês, trocar, potencializar a experiência que você já faz hoje para o cliente de vocês. Vai ser uma experiência maravilhosa. Papo no Set, AI Experience 2025.